Fala galera do sétimo ano, bom dia, por aqui é Adriano. Mais uma vez nesta manhã a gente vai trazer uma proposta pedagógica para vocês da nossa grade curricular. E dessa vez nós vamos trabalhar com raiz quadrada exata de números inteiros. Mas antes disso, como de costume, esse assunto você encontra facilmente na página 45, capítulo 8, onde você vai estar diretamente em contato com esse conteúdo também para as melhores e maiores informações, tá ok? Mas antes disso, eu gostaria de lembrar a vocês que nosso último encontro, o encontro passado, nós abordávamos a potenciação, né? E lá nós falamos do conceito de potenciação e falamos também das três principais propriedades que a potenciação nos oferece, né? Nos dá a multiplicação de potência de mesma base, a divisão de potência de mesma base e multiplicação de potência de potência. E assim nós saímos do nosso último encontro. Para hoje, nós vamos ter raiz quadrada exata de números inteiros, ok? Vamos começar? Vem para cá. Poderíamos começar o nosso encontro de hoje com uma perguntinha, né? Então, vamos considerar a seguinte pergunta. Qual é a raiz quadrada do algarismo 25? Você sabe? Então, como proceder, professor, diante desta pergunta? Ora, nós podemos fazer isso como nós afirmamos na aula passada, né? Que a raiz quadrada, né? Que a radiciação, ela é a propriedade inversa da potenciação. Isso significa dizer que se você trabalha muito bem com potenciação, você é um forte candidato também a se dar muito bem com radiciação. Para isso, nós vamos ver algumas perguntas básicas dentro desse conteúdo aqui, tá? Então, a pergunta foi, qual é a raiz quadrada de 25? Então, posso escrever assim, raiz quadrada de 25. Professor, como é que eu faço para sair dessa perguntinha? Ora, nós vamos pedir ajuda lá na operação inversa que trata da potenciação. Então, nós vamos perceber que na potenciação, como a gente já havia afirmado anteriormente, que é a propriedade, que é a operação inversa, aliás, da radiciação, que é o processo multiplicativo envolvendo fatores exatamente iguais. Então, em outras palavras, né, de um modo mais simples, nós precisamos encontrar um algarismo que multiplicado por ele mesmo seja exatamente igual a 25. Olhe só o monte de detalhe, né, um monte de conceito que nós temos dentro disso aqui. Processo multiplicativo de fatores exatamente iguais. Professor, então quer dizer que eu posso colocar, por exemplo, aqui 10 e 15, 10 mais 15? Não, 10 mais 15 de fato é 25, mas não satisfaz a minha condição. A minha condição é do processo multiplicativo de fatores iguais. E 10 e 15 não é um processo multiplicativo, nem tampouco fatores iguais. Não serve 10 e 15. Tá? Então, o que nós queremos encontrar são esses elementos aqui. Ó. Eu posso escrever menos 5 elevado a 2. Lembre-se que o meu expoente, ele coordena a minha base, é ele que manda na minha base, para dizer que eu tenho esse fator aqui multiplicado por ele duas vezes. E ele ficaria assim, preste atenção, menos 5 vezes menos 5. Professor, por que o senhor repetiu duas vezes? Aqui o motivo. Esse aqui é o motivo, né? Esse cara é responsável por todo o processo multiplicativo, né? 2, 3, 4. Ok? E isso resulta que eu preciso trabalhar com o joguinho de multiplicação que vocês já conhecem, dada a multiplicação. Menos por menos, mais, então eu tenho aqui mais 5 vezes 5, 25. 25. Professor, com o processo positivo, o que acontece? Vamos seguir a mesma linha de raciocínio, né? Eu estou procurando dois fatores exatamente iguais. Então, nós vamos repetir o mesmo procedimento operacional e no final vamos ver o que acontece. Então, eu tenho aqui duas parcelas, dois fatores exatamente iguais a 5, levando em consideração o processo multiplicativo e os seus valores de sinais. Mais por mais, eu tenho mais aqui. E aí eu tenho o processo multiplicativo normal. 5 vezes 5, 25. A pergunta que nós começamos lá em cima, né? Professor, quanto é a raiz quadrada de 25? Agora nós podemos responder.
ela tanto pode assumir um valor positivo, quanto pode assumir um valor negativo. Então, essa raiz pode ser tanto negativa, quanto positiva. A raiz que vai lhe interessar é a raiz que você vai ter no seu problema aí, de acordo com o que você colocar, ok? Então, portanto, nós temos duas soluções para a raiz quadrada de 25. Tanto pode ser um 5 positivo ou um 5 negativo. Ainda continuando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês ainda um pouco mais de radiciação com relação à estrutura de uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada, ela tem sua estrutura basicamente montada desta maneira. Nós vamos apresentar para vocês os elementos dessas raízes, ok? Tudo bem? Então, nós vamos montar os elementos assim. A, eu vou chamar de índice. Nós vamos chamar de índice da raiz. Nós vamos chamar de índice da raiz. O nosso elemento B, ele está bem aqui. Nós vamos chamar de radicando. Nome diferente, né? Radicando. E esse valor de 6, nós vamos chamar ele de potência. Nós vamos chamar ele de potência, né? Então, vocês percebam que eu posso trazer o meu exemplo anterior para dizer para vocês como funciona cada elemento desse aqui. Mas eu queria mostrar esse valor diferente, né? Então, eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de 36. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu preciso encontrar essa raiz quadrada de 36. Ou seja, eu preciso saber quem é o algarismo que multiplicado por ele mesmo seja exatamente igual a 36. Não esqueça deste detalhe, o processo é multiplicativo, não é uma soma, não é somando, é multiplicando. Por hora, eu tenho 6 vezes 6, que é igual a 36. Nesse procedimento aqui, eu tenho aqui os índices, eu tenho os elementos e posso aplicar. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: professor, quando a minha raiz não vier com índice, que algarismo, que valor eu posso considerar? Você vai considerar o algarismo 2. A raiz quadrada de alguma coisa é sempre o índice de minha raiz igual a 2, tá ok? Não pode esquecer deste detalhe. Uma outra coisa interessante que não tem como resolver, ainda dentro do conjunto dos números inteiros, são os números que envolvem as raízes quadradas de números negativos, dentro da raiz. Por exemplo, eu não tenho como trabalhar no meu sétimo ano ainda uma raiz quadrada negativa de 100. Isso aqui, para dentro do nosso conjunto dos números inteiros, vai ter uma inexistência. Eu não consigo ter um procedimento, né? Eu não consigo ter um processo multiplicativo entre dois valores em que um deles seja exatamente igual a menos 100. Não tem como. Então, isso aqui, para dentro do conjunto dos números inteiros, esse tipo de situação não existe. O que existe, professor, é uma raiz negativa fora. Aliás, um número negativo que acompanha a raiz fora. Então, eu posso ter tranquilamente essa situação. Aqui sim, eu consigo ter uma solução, tá? E a solução seria menos 10. Professor, por que menos 10? Ora, o processo multiplicativo entre dois fatores exatamente iguais, tá ok? Então, essa é a nossa dica de hoje para o índice das raízes, né? Aqui a gente pode até trazer um exemplo básico, né, clássico para vocês, para que a gente possa afinar melhor o nosso entendimento. Então, nós vamos colocar aqui raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 121 menos a raiz quadrada de 25, tá? Então, observe que aqui é um exemplo clássico, né, simples de compreender, que trata das expressões envolvendo a raiz quadrada. Então, nós vamos trazer o conceito que nós vimos de raiz quadrada de números inteiros para cá, para essa pequena expressão. Então, nós vamos trazer aqui a raiz quadrada de 49. Quem é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49, professor, é 7, porque eu sei que 7 vezes 7 é igual a 49. Mas
A raiz quadrada de 121 segue a mesma linha de raciocínio, então eu vou encontrar 11. 11 vezes 11 é exatamente igual a 121, menos a raiz quadrada de 25, que nós já vimos anteriormente, né? Que isso é igual a 5. Daqui eu tenho uma expressão numérica, né? Expressão numérica natural, normal. Eu tenho aqui, ó, 7 com 11, isso me dá 18, menos 5, resulta em 13. Tá aí a minha expressão resolvida de maneira tranquila, abordando o nosso conceito de raiz quadrada exata de números inteiros, né? Lembrando do conceito de números inteiros, né? Que trata tanto o conjunto dos números que são estritamente positivos para o lado direito e estritamente negativos para o lado esquerdo, com a presença do zero, né? A origem onde começa tudo, né? A direita, a esquerda, acima e abaixo. Então, meu querido aluno, essa foi a nossa proposta da aula de hoje, raiz quadrada de números exatos. E aí fica a proposta na página 45 do assunto. Fica também uma proposta da página 47 para que você possa também voltar, refazer alguns exercícios, relembrar, treinar e cada vez mais ficar craque nessa disciplina tão maravilhosa. Para vocês, um abraço, um bom dia e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.